Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês hoje o sistema linfático. O sistema linfático, ele é um sistema que pode ser chamado de sistema de limpeza do organismo. Ele é responsável pela retirada do excesso de líquido dos tecidos, além de proteínas, detritos celulares e outros materiais dos espaços teciduais. Os capilares sanguíneos, as veias no caso, elas são capazes de reabsorver a maior parte das substâncias que atravessam os tecidos para os tecidos quando eles são irrigados. Então, os capilares venosos, eles têm essa função de drenar o que chegou no espaço tecidual e o que é resto de metabolismo celular. Só que ela não consegue drenar isso tudo. Então, 10% aproximadamente do que é produzido e do que deve ser drenado dos tecidos é captado pelos vasos linfáticos, formando um líquido que a gente chama de linfa. A linfa é o líquido que circula nos capilares e nos vasos linfáticos. A quantidade de linfa formada por dia é de aproximadamente 2 a 3 litros. Então, a gente pode ver a composição, a visão geral do sistema linfático. Ele é composto principalmente pela linfa, que é o fluido aquoso, semelhante ao plasma, porém com menor quantidade de proteína, é o líquido que circula nos vasos e capilares linfáticos. Essa linfa, ela é cheia de células chamadas linfócitos, por isso o sistema linfático. Os linfócitos são células de defesa do organismo e eles são os componentes celulares principais da linfa. Pode haver também uma pequena quantidade de hemácias, mas as células predominantes são os linfócitos. E esses linfócitos, eles podem ser divididos em dois tipos, os linfócitos B e os linfócitos T, ambos responsáveis pela imunidade. Outro componente do sistema linfático são os próprios vasos linfáticos, que são redes de vasos e capilares nos tecidos periféricos que conduzem a linfa e os linfócitos. Então, eles formam capilares linfáticos que vão se agregando, como no sistema de veias, e vão formando vasos mais calibrosos. Então, nós temos os vasos linfáticos que começam nos tecidos. Diferente do sistema circulatório de veias e artérias, o sistema linfático não tem a parte de irrigação do tecido, somente de drenagem. E ele é composto também por órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos são coleções de tecido linfático que incluem os linfonodos, que nós vamos falar depois, que são agregados de tecido linfático ao longo das vias respiratórias e digestória, além de tonsilas, timo, baço e a própria medula óssea. Então, todos esses componentes formam o que a gente chama de sistema linfático. Ali na imagem, nós temos em verde todos os vasos linfáticos que drenam o excesso de líquido dos tecidos a partir de todas as partes do corpo. Para onde que eles drenam? Para o sistema circulatório. Ali em cima nós temos a veia subclávia direita e a veia subclávia esquerda, que são os pontos de conexão entre o sistema linfático e o sistema circulatório. Além dos vasos linfáticos, na imagem nós temos os órgãos linfáticos, que são as tonsilas, também antigamente chamadas de amígdalas. Nós temos o timo e o baço ali representados. Mas quais seriam as funções do sistema linfático? A principal é coletar líquidos, solutos, hormônios, proteínas plasmáticas dos tecidos e devolvê-los para o sistema circulatório, através das veias subclávia, direita e esquerda. Além disso, proteger o corpo contra infecções, pela ativação dos mecanismos de defesa que compõem o sistema imunológico, principalmente a ativação e maturação de linfócitos B e T. Além disso, o sistema linfático ele está envolvido na absorção de gorduras que você ingere da dieta, através de lipoproteínas chamadas quilomicrons. Então, ele absorve gordura do intestino
para o interior dos vasos linfáticos. Então, quando a gente come gordura, ao invés de absorver diretamente essa gordura para o sistema circulatório, essa gordura ela é absorvida através do sistema linfático. Então, essas três são as principais funções do sistema linfático. Então, vamos falar um pouquinho dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles são os vasos que conduzem a linfa de todas as partes do corpo para os grandes ductos linfáticos, que fazem, então, a conexão com o sistema circulatório. Ali a gente tem na imagem demonstrado o tecido onde iniciam os vasos linfáticos. Nós temos em vermelho arteríolas e capilares arteriais que saem, que irrigam o tecido com sangue e depois eles mudam suas propriedades, se tornando capilares venosos e vênulas. Esse é o sistema circulatório normal. Esses capilares venosos e essas vênulas, elas não conseguem drenar todo o líquido produzido e também o líquido que chega no tecido. Então, existe o sistema linfático, que está em verde, que contém, então, os capilares linfáticos que se agregam, formando vasos mais calibrosos, chamados vasos linfáticos. Eles iniciam no tecido e, a partir dali, eles drenam o excesso de líquido não drenado pelo sistema circulatório de veias e artérias. Algumas características importantes são que a estrutura anatômica dos vasos linfáticos, ela permite que moléculas de alto peso molecular, ou seja, moléculas grandes, possam ser captadas do líquido intersticial, que é o líquido que irriga o tecido. E esta é a única maneira de retirar essas moléculas de grande tamanho que são impedidas de passar para os capilares venosos. Então, as veias, elas não têm a capacidade de absorver moléculas muito grandes, como muitas proteínas, por exemplo. Já o sistema linfático, ele tem uma parede celular, uma parede do vaso linfático mais delgada, mais fina, que apresenta poros entre as suas células, permitindo a entrada de moléculas maiores. Assim como as veias, os vasos linfáticos eles possuem válvulas que impedem então o refluxo de linfa para os tecidos. Quando você não tem ali nenhum sistema de bombeamento dessa linfa. Como é que essa linfa é drenada? Através das contrações musculares. Como as veias, elas têm uma função importante de drenagem tanto do sangue como da linfa. A drenagem linfática, que muitas pessoas fazem para diminuir a retenção de líquidos, é justamente estimular esse retorno da linfa através dos capilares linfáticos e dos vasos linfáticos. Então, é estimulada algumas regiões em que ocorre uma agregação maior de vasos linfáticos, que a gente chama de linfonodos, que nós vamos falar depois, e a drenagem, então, da linfa superficialmente nos tecidos. Devido à disposição das células endoteliais que formam os vasos linfáticos, eles também apresentam válvulas e essas válvulas impedem então o refluxo de linfa. Aqui a representação nessa imagem, ela mostra as áreas drenadas por cada ducto que une o sistema linfático com o sistema circulatório. Então, a gente tem dois ductos principais, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto torácico é para onde a maior parte da linfa é drenada. Ela corresponde a toda essa região em amarelo na imagem, que toda a linfa da região esquerda da cabeça, da região esquerda do tórax, o membro superior esquerdo, o abdômen e os membros inferiores têm a linfa drenada para o ducto torácico e dali para a veia subclávia esquerda.
e entrando em contato, então, com a circulação sanguínea. O ducto linfático direito, ele drena o quadrante superior direito do corpo, que envolve a região direita da cabeça, do pescoço, do tórax e o membro superior direito. O sistema linfático, ele compõe, então, os órgãos linfáticos ou órgãos linfóides. Eles são divididos em órgãos linfóides primários e secundários. Os órgãos linfóides primários são o local onde ocorre a síntese ou a maturação de linfócitos. Ele envolve dois órgãos, a medula óssea, que sintetiza todas as células sanguíneas, inclusive os linfócitos, e onde ocorre a maturação dos linfócitos B, e o timo, que é o local de maturação dos linfócitos T. Então, o que acontece? Na medula óssea, você tem a síntese dos linfócitos B e dos linfócitos T. Os linfócitos B, eles permanecem na medula óssea até ficarem maduros e serem, então, secretados para a corrente sanguínea. Os linfócitos T, eles saem da medula óssea imaturos, são direcionados ao timo e no timo eles são maturados. A partir da maturação no timo, eles são jogados na corrente sanguínea. O timo, ele é um órgão linfóide primário localizado no mediastino superior, ou seja, ele fica na região próxima ao anterior, na verdade, ao manúbrio do externo. Ele é muito desenvolvido na infância e ele vai evoluindo conforme a idade passa, sendo que nos idosos ele é muito atrofiado e pode até estar ausente. Ele é formado por dois lobos, que são os lobos direito e esquerdo, e inúmeros lobos, que são cada uma dessas circunjunções que você vê ali na imagem do canto inferior direito da imagem, do slide. Temos também os linfonodos. Os linfonodos são locais de filtração da linfa, são locais onde os vasos linfáticos eles se fundem e formam agregados maiores. Ali ocorre então a filtração da linfa e à medida que a linfa flui, ela vai sendo direcionada para as veias. Ele tem forma de feijão, em que a face convexa, mais aberta ali, é o local de aferência da linfa, dos vasos linfáticos, é onde chegam os vasos linfáticos, e a face mais achatada é por onde saem os vasos linfáticos principais. Nesse local, nós temos o hilo, chamado hilo do vaso do linfonodo, onde saem os vasos linfáticos com a linfa filtrada. Aqui nós podemos observar as principais coleções de linfonodos presentes no corpo. As três principais seriam os linfonodos cervicais, que são linfonodos localizados junto à veia jugular interna. Eles drenam a linfa da cabeça e do pescoço. Eles são palpáveis quando aumentados, quando se tem um processo inflamatório ou infeccioso na região da cabeça ou do pescoço, você consegue palpar o aumento desses linfonodos. Outro grupo de linfonodos importantes são os linfonodos axilares, que estão localizados, como o próprio nome diz, próximo às axilas, na região axilar. Eles drenam a linfa dos membros superiores, da região do ombro e parte do tórax. Eles também são palpáveis quando você tem um processo infeccioso ou inflamatório em alguma dessas regiões, inclusive na região mamária. Nós temos ainda os linfonodos inguinais, que são mais superficiais e que drenam
a linfa dos membros inferiores e dos órgãos genitais externos. Eles, como são bastante superficiais, eles são facilmente palpáveis quando há algum processo inflamatório ou infeccioso em alguma dessas regiões a qual esses linfonodos recebem a linfa. Outra região importante identificada nessa imagem é a cisterna do quilo. A cisterna do quilo é essa abrangência, esse saco presente na região abdominal que dá início ao ducto torácico, que é o maior ducto que a gente tem de drenagem de vasos linfáticos do corpo. O ducto torácico, então, ele inicia na cisterna do quilo com a junção de dois troncos linfáticos, o tronco lombar direito e o tronco lombar esquerdo, que fazem então a união para formar a cisterna do quilo. O ducto torácico, ele ascende até a veia subclávia esquerda, em que você tem a junção do tronco jugular esquerdo e subclávio esquerdo, para então fazer a conexão entre o sistema linfático e o sistema circulatório sanguíneo na veia subclávia esquerda. Outros órgãos linfóides são chamados de órgãos linfóides secundários, que é o local onde os linfócitos são ativados por antígeno. Então, para que os linfócitos eles consigam reconhecer corpos estranhos, eles precisam ser desafiados pelo organismo para que eles saibam o que faz parte, quais células, quais proteínas fazem parte do corpo do indivíduo e quais são realmente quais são os desafios realmente de corpos estranhos não pertencentes a esse organismo. Então, um dos órgãos linfóides secundários importantes é o baço. O baço, ele tem o tamanho mais ou menos da sua mão fechada. Então, se você fechar a mão e observar, esse é o tamanho do seu baço. Ele é um órgão altamente vascularizado, localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, junto ao estômago. Ele é o maior órgão linfóide secundário que nós temos no corpo. Algumas características importantes do baço são que ele concentra anatomicamente linfócitos e células apresentadoras de antígeno. Então, os linfócitos, eles são produzidos e maturados, produzidos na medula óssea, maturados no timo, e eles vão para o baço para que eles sejam desafiados. No baço, então, existe essas células brancas, como na imagem que está demonstrada ali, contém regiões brancas, que são os locais de maturação e desafio dos linfócitos. E tem a região vermelha, que é o local de filtração e de degradação de hemácias do sistema circulatório. Então, o baço ele está envolvido tanto na especialização dos linfócitos, nas suas regiões brancas, os seus aglomerados de células brancas, e também está envolvido na degradação de hemácias senis, de hemácias velhas, que é toda essa região vermelha que a gente vê ali na foto. Além disso, ele favorece interações celulares necessárias para a ativação dos linfócitos. Então, ele torna o linfócito uma célula especializada no combate de corpos estranhos.
Então, ele tem algumas funções, como eu já tinha dito anteriormente. Remover células velhas e lesadas da circulação, é a região que a gente chama de polpa vermelha. Então, as hemácias velhas, elas acabam adquirindo características, muitas vezes por carboidratos ligados às suas membranas celulares, que identificam elas como hemácias velhas. Quando elas passam pelo baço, o baço reconhece essas células, fagocita essas células e faz com que elas sejam degradadas. Além disso, ele remove partículas, imunocomplexos e micróbios opsonizados. O que significa isso? São imunocomplexos de linfócitos e de células do sistema imunológico que estão ativas por alguma infecção, e esses micróbios opsonizados, eles são micróbios que em que foram agregadas proteínas para identificar eles como corpos estranhos para o organismo. Então, quando eles chegam ali, eles são identificados e são fagocitados e degradados também. Eles iniciam, então, respostas adaptativas a antígenos originados no sangue e é o local de proliferação de linfócitos B e linfócitos T, que seria essa polpa branca, esses pontinhos brancos que a gente vê na imagem acima. Outros órgãos linfóides secundários importantes são as tonsilas. Existem várias coleções de tecido linfático presentes na cavidade oral. Elas são divididas em 3 grandes regiões: as tonsilas faríngea, palatina e lingual. A tonsila faríngea fica na região posterior à cavidade nasal e parte da cavidade oral. A tonsila palatina fica, como na imagem demonstrado, nas regiões laterais profundas da cavidade oral, e a tonsila lingual fica na região posterior da cavidade oral. Elas têm um importante papel de proteger tanto as vias oral como nasal de patógenos invasores, porque são locais em que há a presença de grande quantidade de linfócitos para reconhecimento de corpos estranhos. Quando elas estão aumentadas, principalmente as tonsilas faríngeas, elas são chamadas de adenoides. Muitas vezes essas adenoides elas ficam constantemente aumentadas, dificultando o processo de respiração pelo nariz, porque essas tonsilas faríngeas elas estão justamente na região da cavidade nasal, mais interna, posterior da cavidade nasal. Se elas aumentam muito de tamanho, elas diminuem o espaço de passagem do ar pela faringe, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade em respirar pelo nariz. Muitas vezes, se essas tonsilas elas permanecem constantemente aumentadas, elas são hiperativas a qualquer corpo que entre com o ar na respiração, ou elas, por algum outro motivo, elas estão hiperativas e ficam sempre aumentadas, elas são retiradas para facilitar, então, a respiração pelo nariz. Outros conjuntos de tecido linfático são conjuntos associados a alguns órgãos internos. Os 2 principais seriam tecido linfático associado aos brônquios, chamados de Balt. Eles promovem resposta imunológica nas vias aéreas e nos pulmões. Assim, passou por todas as tonsilas, conseguiu chegar nos pulmões, você tem ali então ainda um sistema de defesa para essas regiões. Outro conjunto de linfonodos de tecido linfático importante são os tecidos linfáticos associados ao intestino, principalmente intestino delgado, que a gente chama de GALT. Eles fazem a proteção contra patógenos e moléculas antigênicas que possam invadir o corpo via trato gastrointestinal. As principais coleções desse tecido linfático do GALT são as placas de Peyer,
que são conjuntos de tecido linfático agregadas às paredes do intestino delgado, que é o local onde ocorre a absorção de nutrientes. Junto com nutrientes podem vir micro-organismos. Neste momento, o sistema linfático do intestino delgado ativa para destruir estes micro-organismos que podem invadir, então, o nosso corpo. Outra região muito importante do GAUT é o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme mostrado ali na imagem é o famoso apêndice que se tem entre o intestino delgado e o intestino grosso. Ele é um órgão linfóide secundário com grande quantidade de linfócitos. O intestino grosso, ele contém muitas bactérias da flora intestinal normal. Essas bactérias, elas não podem se espalhar por todo o intestino, principalmente o intestino delgado. Então, nós temos ali na conexão do intestino delgado com o intestino grosso esse apêndice vermiforme que faz a proteção deste local de conexão entre os dois tecidos. Então, os dois principais aglomerados de tecido linfático que nós temos para o GAUT são as placas de Peyer, que fazem a proteção do intestino delgado vindo do que é ingerido, dos alimentos, e o apêndice vermiforme, que faz a proteção do intestino delgado a partir do intestino grosso das bactérias da flora intestinal. Quem retira o apêndice tem uma diminuição dessa proteção contra as bactérias de flora intestinal. Entretanto, existem muitos outros linfonodos na região que passam então a fazer um importante papel nessa proteção. Além disso, nós temos o tecido linfático associado às mucosas, chamados de MALT. Ele envolve todos os tecidos linfáticos e as células linfáticas associadas às mucosas, incluindo o BALT e o GAUT. Então, todos os conjuntos de linfonodos que estão presentes nos pulmões, que estão presentes no intestino, que são presentes na região urogenital, na própria traqueia, todas as mucosas, eles são conhecidos como tecido linfático associado às mucosas. Então, ele está presente em todas as mucosas, que são regiões que potencialmente podem estar expostas ao meio externo, a micro-organismos, a corpos estranhos do meio externo. Então, o sistema linfático, ele tem duas principais funções importantes: a drenagem da linfa do excesso de líquido dos tecidos, mas principalmente a defesa do corpo através dos linfócitos B e dos linfócitos T. Ok? Então, essas são as principais informações que vocês precisam entender com relação ao sistema linfático. Muito obrigada pela atenção.